Em 1856, Elias Lyman Magum, pastor da Igreja Batista de Oliver Street, em Nova York, publicou uma coleção de sermões de Charles Haddon Spurgeon. Magum visitou a Grã-Bretanha na década anterior e continuou a receber jornais do Reino Unido. Ele havia escrito 2 livros sobre realizações oratórias no passado e no presente. O pastor de Nova York ficou, portanto, fascinado por descobrir que um jovem pregador de sua própria denominação havia tomado Londres de assalto. Spurgeon, embora apenas um adolescente quando aceitou o púlpito da Capela Batista de New Park Street em 1854, era o assunto na capital britânica. Sua pequena igreja ficava lotada todos os domingos. Seus cultos eram procurados por toda a cidade e seus sermões inundaram a imprensa. Magum decidiu publicar uma amostra para consumo nos Estados Unidos. Spurgeon, de acordo com o americano, era tão original em suas concepções quanto desimpedido em suas palavras. Ao longo dos anos, até sua morte em 1892, Spurgeon provou ser o maior pregador do século. Qual, perguntou Magum, era a explicação de seus poderes? Em primeiro lugar, explicou Magum, havia a inteligência de Spurgeon. A habilidade mental aprimorada por uma dedicação à educação permitiu ao pregador de Londres fornecer uma riqueza de ricas ilustrações. Spurgeon era um leitor ávido, acumulando uma biblioteca pessoal com mais de 12.000 volumes. A cada mês, o boletim de sua igreja continha avaliações críticas perspicazes de suas últimas leituras. É verdade que ele não supervalorizou os autores clássicos da antiguidade à base de uma educação de elite, observando que a sabedoria nem sempre fala latim. No entanto, como Magum notou, Spurgeon poderia aludir com conhecimento um sermão para Homero e Virgil. Mais tarde, em 1869, ele seria considerado ridículo por Matthew Arnold, como um homem que não apreciava a doçura e a luz derivadas de fontes clássicas, um negador do valor da cultura. No entanto, isso era totalmente injusto. Spurgeon respeitava o aprendizado e havia absorvido. Magum estava mais perto do alvo quando declarou que o pregador de Londres adquiriu uma cultura primitiva e variada. Em segundo lugar, de acordo com Magum, Spurgeon era notável por sua independência. O americano contrastou a originalidade dos sermões de Spurgeon com as visões padrão expressas no púlpito pela maioria dos pregadores. Ele estava disposto a falar o que pensava, expressando opiniões firmes que divergiam das visões predominantes na época. Ele era um produto da zona rural, desafiando de bom grado os valores da capital onde pregava. Como regra geral, disse Spurgeon aos alunos da faculdade que fundou, eu odeio a moda da sociedade e detesto os convencionalismos. Ele repudiou a noção de que ministros deveriam pertencer a uma classe refinada, distinta do comum. Seus alunos eram obrigados a morar em casas de membros comuns da igreja, em vez de morar juntos em um colégio residencial, para que não adotassem o aspecto de uma classe diferente de homens. A ideia vitoriana de um cavalheiro, possuindo um estilo de vida refinado, superior ao de seus companheiros, era um anátema para ele. Contra o modelo do cavalheiro, Spurgeon definiu a imagem de um homem. Dificilmente um homem será uma dúzia no púlpito, reclamou ele. Fale como um homem. Essa qualidade o condenou em muitos setores, mas atraiu suas congregações. Em terceiro lugar, Magum destacou a honestidade de propósito de Spurgeon. Ele era um pregador do Evangelho, com maneiras francas e sinceras. Ao contrário da maioria de seus contemporâneos, Spurgeon estava preparado para introduzir um humor no púlpito. Não há mandamento na Bíblia, observou ele, que diga, não rirás. Ele também estava preparado para denunciar pontos de vista que considerava errados. Ele costumava censurar o clero da Igreja da Inglaterra, até criticando os evangélicos dentro de suas fileiras por permanecer leal a uma instituição que ensinava que crianças nasciam de novo no batismo. Ele era particularmente hostil à Igreja Católica Romana como uma força sinistra no mundo, no passado e no presente.
Se as pessoas costumavam ser mais bem compreendidas por meio de seus heróis, é útil notar que Spurgeon esbanjou elogios a Martinho Lutero, um homem sempre ele mesmo. Lutero não tinha medo de expressar suas opiniões autênticas, custe o que custar. Isso também era verdade para Spurgeon. Este notável pregador, inteligente, independente e honesto em propósito, é ainda amplamente lido. Esta série inclui 400 sermões até então inéditos, o mais antigo que Spurgeon pregou. Ele foi um gênio precoce. Em seu primeiro sermão, ele tinha apenas 16 anos. Os volumes imprimirão não apenas o que Spurgeon escreveu. Os comentários definirão os sermões em seu contexto. Notas detalhadas permitirão que o leitor entenda o desenvolvimento da mente de Spurgeon. É mostrado nesse primeiro volume, por exemplo, que Spurgeon extraiu 44% de seus primeiros sermões do Antigo Testamento. Uma comparação com uma amostra de sermões evangélicos americanos no século XXI, quando apenas 31% eram baseados no Antigo Testamento. Talvez Spurgeon estivesse mais familiarizado com a Bíblia do que muitos pregadores. Spurgeon amava a King James versão 1611, sempre destacando seus termos clássicos e objetivos. O editor Christian George, como curador da The Spurgeon Library no Seminário Teológico Batista de Midwestern, é exclusivamente qualificado para essa tarefa, pois ele possui muitos dos próprios volumes de Spurgeon em seu cuidado. Christian George se imaginou dizendo a Spurgeon que, por meio de sua seleção de sermões publicados nos Estados Unidos, o pregador inglês iria, em breve, ser lido, do Atlântico Leste ao Grande Pacífico do Oeste. Agora, esses primeiros volumes dos Sermões Perdidos de Spurgeon estão disponíveis para todo o público no Brasil pela BV Books Editora e para um público ainda mais amplo. Deus abençoe a sua leitura.